episódio número 20, a gente tem aqui a nutricionista Lara Nesteruk, né, que é uma nutricionista aí especializada em performance esportiva, em alimentação low carb também. Ela vai falar bastante sobre um assunto bem legal que a gente não tratou ainda nos podcasts anteriores daqui da Tribo Forte, que é a questão de exercícios e alimentação juntos. Como que uma alimentação pode afetar no seu exercício, como a sua performance pode ser piorada ou aumentada, melhorada de acordo com a estratégia alimentar que você tem, e quebrar alguns mitos aí que a gente tem a respeito dos carboidratos, etc., que é uma coisa que a Lara gosta muito, essa questão esportiva, de performance e alimentação. Então ela trabalha com isso todo dia e vai poder falar pra gente aí mais sobre esse assunto. Então a gente vai dar pitaco também sobre isso aí, dar dicas ao longo do podcast, como você está acostumado, é um bate-papo bastante legal nosso aqui. Lembrando, né, o podcast aqui da Tribo Forte são 100% gratuitos, você encontra, nesse caso, em vídeo aqui, você encontra também em áudio, se você quiser ouvir, você vai encontrar em áudio, e também todo episódio tem uma transcrição completa do episódio que você pode ler, se você preferir também. Você encontra tudo isso no artigo respectivo do podcast, do episódio, no emagrecerdevez.com. Agora, lembrando, então, como eu falei, o podcast Tribo Forte é 100% gratuito, mas os membros VIP da Tribo Forte têm acesso a outro universo de informação. Então, eu convido você a participar, ser membro VIP da Tribo Forte, só você no triboforte.com.br, e lá você vê todos os detalhes, todos os privilégios que você vai ter para se tornar membro VIP, e um deles, já adianto nesse episódio, como a gente fala, às vezes a gente oferece um bônus para os membros exclusivamente, né? Vantagem para os membros. Então, a Lara vai dar uma listinha aí de 10 dicas rápidas para quem quer começar com o pé direito aí, uma vida saudável, alta performance, disposição no dia a dia e também, claro, como consequência, emagrecimento. Então ela vai também fornecer para a gente uma dica aí que eu vou depois postar o link para você baixar, os membros baixarem dentro do portal da Tribo Forte, ok? E para finalizar, quem quer focar em perda de peso, você já sabe, você usar um método que é baseado em toda a ciência que a gente fala aqui nos podcasts todos, você vai no códigoemagrecerdevez.com.br. Com isso, eu dou um bom dia, então, ou boa tarde, boa noite para a Lara, para o Dr. Souto, e agradeço a presença deles aqui nesse nosso papo de hoje. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Lara. Aliás, boa noite. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, boa noite, Dr. Souto, é um prazer estar aqui com vocês. Ótimo, prazer ter você também aqui, eu acho que vai ser bastante legal esse bate-papo. Como de costume, antes da gente partir direto para essa questão de alimentação e exercícios e performance, a gente de praxe responde uma pergunta da comunidade que não necessariamente tem a ver com o tópico do dia, que é o caso também de hoje aqui. Então, a pergunta do Ricardo Matos é o seguinte: ele pergunta se existe alguma matéria disponível sobre esteatose não alcoólica, né? Ele fala que os médicos dizem que é preciso cortar todo tipo de gordura da alimentação e emagrecer sem pressa. Então ele pergunta, estando acima do peso e tendo uma alimentação forte, que é a alimentação que a gente fala, né? Uma alimentação low carb, né? Como seria fazer essa dieta e em relação à saúde do fígado? É isso que ele pergunta, né? Então ele está repercutindo aquele, digamos, o senso comum, aquilo que a gente escuta dos médicos, que realmente, você tem que emagrecer sem pressa, e para isso você precisa tirar as gorduras, que o teu fígado vai ser prejudicado. Então, você, Dr. Souto, por exemplo, que é médico, lida com pacientes todo dia, você, Lara, também deve ter casos também desse, né, que se enquadram nisso aí. Acho que é legal a gente compartilhar um pouco aí o que vocês acham sobre a pergunta aqui do Ricardo. Bom, vou começar. Na realidade, esteatose e gordura no fígado nada tem a ver com gordura na dieta, né? A gordura do fígado é uma gordura fabricada pelo próprio fígado, tá? E que é fabricada em uma quantidade tão grande que parte dela vai para a corrente sanguínea na forma de triglicerídeos e parte continua se acumulando dentro do fígado, porque a quantidade que está sendo fabricada é muito grande. E o que estimula a produção de gordura no fígado é o excesso de carboidratos. Existe a esteatose alcoólica e por excesso de álcool, tá certo? Mas o que nós estamos falando aqui é a esteatose não alcoólica, que é extremamente comum, todos nós vemos aí no consultório todos os dias, tá? O nosso ouvinte, leitor, perguntou por um artigo, então depois eu vou passar para você, dá para linkar 2 artigos, inclusive, sobre esse assunto. Artigo, eu digo postagem escrita por nós, mas assim, artigos científicos são dezenas nesse sentido. Isso, como sempre, não é uma questão de opinião, isso está consagrado na literatura, inclusive em ensaios clínicos randomizados, o nosso maior nível de evidência, como a gente sempre fala aqui, mostrando que uma dieta pobre em carboidratos, tá, e com gordura é capaz de reverter a esteatose, ou pelo menos melhorar a esteatose.
Por curiosidade, se o nosso ouvinte quiser saber, assim, isso é uma coisa que se verifica em consultório com facilidade. Tá? Existem exames, são as transaminases, exames de sangue, que costumam estar alterados nos pacientes com esteatose, e esses pacientes têm uma melhora das transaminases, que é uma coisa muito, muito rápida, muito precoce. Tá? A gente vê, às vezes, em 30 dias as transaminases melhorando. Ou seja, até isso que você falou, Rodrigo, assim, do senso comum, né? A pessoa vai emagrecer para melhorar a esteatose. Sim, emagrecer é uma coisa muito boa para melhorar a esteatose. Mas quem trata pacientes com low carb vê muitas vezes, primeiro, pacientes cujas transaminases e a esteatose verificada por ultrassom melhoram antes mesmo de ter havido uma perda de peso significativa. Então é muito importante que isso fique claro, a retirada do carboidrato tem potencial de melhorar a esteatose independentemente da perda de peso, porque a esteatose não tem absolutamente nada a ver com gordura na dieta, e sim com carboidrato na dieta. Tá? E segundo, existe um número grande de pacientes com esteatose que são magros. Sim. Tá? Então, mesmo eles não emagrecendo, porque eles nem têm o que emagrecer, a esteatose melhora com a restrição de carboidratos, porque repito, esteatose é uma patologia de excesso de produção de gordura no fígado. E o fígado produz gordura quando ele não sabe mais o que fazer com o excesso de carboidratos que a gente está comendo. A gordura que nós comemos não vai para o fígado. Certo. E, Lara, eu vou te perguntar, se alguém vem com esse tipo de pergunta para você, e a pessoa que talvez já passou por alguns médicos, tem esse problema de esteatose no fígado, então a pessoa já sabe que gordura, digamos, vai fazer mal para mim. Como é que você trata a pessoa para você introduzir um paradigma completamente oposto que a pessoa está acostumada a ouvir? Como é que você lida com esse ceticismo de um paciente, por exemplo, que chega em você para receber uma orientação que vai ser oposta à que ele está acostumado a ouvir já? A primeira coisa, na verdade, que não sei se eu chamaria de interessante ou assustadora, é o número de casos de esteatose não alcoólica que a gente tem hoje. Então, eu penso que daqui a alguns anos vai ser tão frequente quanto diabetes, porque realmente eu fico assustada, todos os dias entra pelo menos um caso no consultório, pelo menos. Nossa! E no caso de esteatose, o que realmente fica perigoso é que o tratamento, se for feito ao contrário do que ele realmente deveria ser feito, ele piora o quadro. Então, na saúde dessa pessoa, pelo excesso de carboidratos e da dieta dela, eu diminuo gorduras, em nutrição a gente não tem conta zero. Toda vez que eu tirar algo, eu vou ter que colocar algo no lugar. Então, se uma pessoa que tinha problema com carboidratos tirou gorduras, normalmente no lugar dessas gorduras que ela tirou, ela vai colocar mais carboidrato ainda. Então, o quadro que fica pintado, e é muito comum, a pessoa procura o médico, ele acaba orientando ela de forma errônea a retirar todas as gorduras da sua alimentação. Então, com isso, ela aumenta a quantidade de carboidratos que consome. E aí, 30, 60 dias depois dessa intervenção, o médico vai refazer os exames e ele vai dizer para ela que, olha, mesmo com a dieta, nós não conseguimos. E aí ele vai constatar que, na verdade, o caso piorou. E aí fica, então, essa ideia errônea de que com a alimentação não foi possível reverter. Na verdade, não é que não foi possível reverter, é que é completamente contrária àquela que realmente funciona. Perfeito, legal, é isso mesmo. É tão perigoso, né, que ver o caminho da solução tradicional é o caminho que piora a condição, né, então é muito assustador realmente de perceber esse tipo de coisa. Mas, Rodrigo, diga. Um tipo de gordura, um tipo só, que está associado com aumento do risco de esteatose, de gordura no fígado, que são os ácidos graxos poliinsaturados ômega 6. Tá? Ou seja, justamente aqueles que, infelizmente, as diretrizes costumam recomendar. Então, óleo de milho, óleo de girassol, óleo de soja, tá? Esse tipo de óleo, esses estão, inclusive os modelos experimentais de esteatose, mesmo em animais, costumam incluir grande quantidade desses óleos, porque é a forma mais fácil de induzir esteatose nesses animais. Então, uma mistura assim, de óleo de milho com açúcar é excelente para induzir esteatose em animais e em seres humanos. Em seres humanos, exatamente, né? Pessoal, legal, eu acho que a gente respondeu legal essa pergunta, que é uma pergunta de introdução, na verdade, mas acho que a gente está pronto para entrar agora no tópico principal,
que é a questão da alimentação relacionada à performance, exercício físico, ou até mesmo de atletas, enfim, performance física, exercícios físicos e alimentação. E a gente vai tratar de um grande, digamos, mito, vamos dizer assim, que as pessoas acreditam que carboidrato é, digamos, a principal fonte de energia do corpo, e algumas pessoas acreditam que carboidrato é a única fonte de energia do corpo. Se a pessoa não comer carboidrato, vai se sentir mal, vai ficar com sono, vai dormir, não vai conseguir se exercitar nunca, né? Então tem essa crença muito grande no mundo hoje que carboidrato precisa ser, a pessoa que quer exercitar principalmente precisa comer bastante carboidrato. Até tem o carbo loading que eles falam, antes para academia vou comer um monte de carboidrato, né? Enfim, tem muita coisa sobre esse assunto, né? E a Lara, como uma pessoa especializada em alimentação low carb e também ela também trata de atletas e pessoas que focam em exercício físico, enfim, condicionamento. Ela trata com isso todo dia. E ela também está ligada na ciência moderna e do mundo que está acontecendo aí, então ela vai poder falar um pouco mais sobre isso. Lara, pelo que você tem observado aí nos pacientes que você tem diariamente e também nos estudos, cara, que você acompanha, como que a performance, né, de uma pessoa normal, digamos, não atleta, uma pessoa normal dia a dia, relacionada à performance dela em exercícios físicos do dia a dia, como ela pode ser afetada, essa performance, positivamente ou negativamente, por uma alimentação baixa em carboidratos, né? Digamos, uma alimentação low carb, tipicamente, né? Porque a crença é que se você não comer carboidratos, você não vai ter energia, a sua performance vai cair. Então, como que a performance ela é influenciada pela alimentação low carb, no caso? Então, Rodrigo, sobre performance e alimentação low carb, a gente tem 2 pontos a observar, desde o começo da introdução da low carb na vida da pessoa. O primeiro é o objetivo dessa atividade física na vida dessa pessoa, e o segundo é a questão da adaptação. Então, em primeiro lugar, a gente precisa descobrir o porquê que essa pessoa pratica esses exercícios. Pratica por uma questão amadora, ou porque ela simplesmente gostaria de se mexer algumas vezes na semana, ou porque ela, por exemplo, quer colher os frutos de um treinamento de força, que o molde do corpo realmente muda muito com isso. Se esse é o objetivo dela, ela pode fazer isso em low carb adaptação. Então, o grande erro das pessoas quando relacionam low carb à atividade física, principalmente a performance, ou seja, a alta performance, é esperar que a alimentação mude hoje e que na semana que vem eu já esteja performando completamente bem e rendendo muito bem, sendo que isso não é possível. Porque da mesma forma que a gente precisa adaptar o corpo à atividade física, a gente também precisa adaptar a fisiologia a uma nova alimentação. Porque somos todos grandes queimadores de carboidrato, já que é um metabolismo preferencial por ser tão mais fácil. Tirar o corpo disso não é um negócio rápido e simples. Demanda tempo e demanda paciência. Eu sempre digo para os meus pacientes que eu não tenho hoje nenhum atleta de alta performance que passa comigo, que acompanha comigo, que não esteja em low carb. Mas eu não tenho nenhum deles que não sofreu bastante nos 2, 3 primeiros meses. Isso é normal. E a questão do objetivo, que se a pessoa realmente não tem um objetivo de performar do tipo competitivo, eu com certeza vou recomendar low carb, principalmente se ela tiver sobrepeso, que daí é o melhor a fazer. Mas, se eu estou, por exemplo, trabalhando com um atleta, um tenista, e ele tem um percentual de gordura bem baixo, ele não tem nenhuma diabetes ou, enfim, qualquer doença desse tipo, e ele se beneficia de uma quantidade considerável de carboidrato, eu também não vejo problema em colocar. A gente, quando está falando de performance, precisa lembrar de não ver carboidratos como vilões, eles não são vilões. O que a gente realmente quer que seja entendido é que é errado achar que eles são extremamente necessários. Eles podem ser usados, tem gente que prefere usar, eu tenho atletas que se dão muito bem com. O que eu acho que precisa ficar muito certo para todo mundo é que não há uma necessidade empírica, assim, que não dá para trocar. Sim, e qual que é a vantagem de um... Claro, deve depender do tipo de esporte, enfim, do tipo de performance, mas qual a vantagem de um atleta estar em low carb? E a gente vê, inclusive, eu acho que eu vi times de rugby na Austrália que estão fazendo experimentos com low carb, inclusive, que é um esporte de força, um esporte de impacto, e colocar esse pessoal especificamente em low carb é bastante interessante, no mínimo, né? Exatamente. Tem 2 esportes que são os que eu vejo maior benefício com low carb. Um deles é fisiculturismo, por incrível que pareça. Olha só. E o outro são esportes como triatlon e maratona. Em triatlon, maratona ou ultramaratona, eu vejo muito esse benefício